Boa tarde, alunos do terceiro ano A. Eu espero que vocês tenham passado boas semanas. Eu estava esperando essa aula ansiosamente. É quando a gente vai conversar sobre a caneta esferográfica. É um instrumento de escrita muito comum. Tem muitos tipos. Tem gente que faz para dar brinde, mas ela tem uma história muito interessante, cheia de reviravoltas. Tem gente que copiou o modelo de outro, tem pessoas que precisaram fugir da guerra. Então, ela tem uma porção de pessoas envolvidas, mas o inventor, que raramente ouve-se falar, é John D. Laude. Vamos conhecê-lo. É esse senhor que está aparecendo aí do lado. Ele era formado em, olha só, em advocacia, em Harvard, e foi um inventor americano conhecido por ser o primeiro a apresentar um modelo para a caneta esferográfica. E olha por quê. Ele trabalhava com couro. Sabe o que faz sapato? Couro. E ele fazia invenções. Só que quando ele ia marcar o couro para cortar ou costurar, os lápis não serviam e as canetas tinteiro, então, também não serviam. Ele ficou pensando como que ele podia resolver isto. Esta dificuldade serviu de inspiração para o inventor que criou um instrumento que tem até hoje uma pequena bola de metal na ponta. Olha a sua caneta esferográfica aí. É uma bolinha de metal que roda. Depois de pensar muito, o seu invento funcionou. Em 1888, faz tempo, né? Laude registrou a caneta esferográfica. Porque se você registrava, eles falavam, é essa pessoa que fez. Ninguém podia roubar, nem copiar, nem nada o invento. E ele dizia assim: minha caneta consiste em um reservatório. Ou é uma caneta tinteiro melhorado, especialmente, entre outros fins, para marcação em superfícies ásperas, como madeira, papel de embrulho grosso e outros artigos, onde uma caneta comum, ele está falando da caneta tinteiro, não pode ser usada. Mas olha só o que aconteceu. Ela era ótima para escrever em couro, mas escrever em papéis não era fácil, borrava ainda. E isso dificultou ele comercializar a sua caneta. E foram surgindo muitos modelos para tentar solucionar alguns problemas. Os primeiros modelos apresentavam ainda defeitos. A tinta transbordava, às vezes entupia a saída, ou ao escrever tinha falha, porque a tinta secava um pouco lá dentro. Mas somente nos primeiros anos do século de 1900, faz tempo, né? Que a caneta esferográfica moderna, como a gente conhece hoje, começou a ser idealizada, pensada. Vamos ver? A caneta esferográfica, o principal modelo usado até hoje, ela surgiu em 1937 por um senhor húngaro chamado László Biró. Ela era muito parecida
com a invenção de Laude. E como é que ele pensou na caneta? Em um dia qualquer de 1937, o Biró foi à oficina do jornal em que trabalhava, em Budapeste, na Hungria. O que ele fazia lá? Ele corrigia as provas de páginas de jornal. Ele fazia correção, para ver se não tinha erros. E o jornal ia ser impresso. Então, ele corrigia todas as folhas que iam ser impressas. Mas ele perdia muito tempo enchendo as canetas tinteiro e limpando as páginas borradas da tinta. Mas ele ficou observando, e ele percebeu o quê? Que as tintas utilizadas na impressão do jornal secavam rapidamente e não manchavam o papel do jornal. Então ele imaginou criar uma caneta usando o mesmo tipo de tinta. O que ele fez? Ele chamou o irmão dele, que era um químico, para ajudá-lo a desenvolver uma tinta que nem fosse muito líquida e nem fosse muito espessa, para poder começar a criar o seu novo projeto de caneta. O Sr. Biró, o seu irmão Georg e o amigo Gellert trabalharam muito, meses de trabalho, mas conseguiram criar um modelo inovador. A caneta era prática. Enquanto a caneta corria pelo papel, a esfera de aço girava. O modelo é parecido com aquele do Sr. Laude, recolhendo a tinta que vinha por um cartucho e depositando-a calmamente sobre o papel. Ao mesmo tempo, essa esfera vedava o reservatório, não deixava a tinta vazar. Esse desenho é o desenho de uma das primeiras canetas que eles fizeram. Levou 6 anos para aperfeiçoar esse modelo. Parece simples hoje, né? Olha que você olha para as canetas esferográficas, né? Mas olha quanto tempo ele demorou para começar a produzir os primeiros modelos. Aí surge assim a caneta esferográfica, um dos inventos mais bem-sucedidos do século passado, que, como poucos, se incorporou à vida diária de milhões de pessoas. O professor, a senhora disse lá que teve muita reviravolta, teve gente que fugiu do país, teve gente que roubou o modelo de outro. Aonde que vai estar escrito? Não estava escrito na aula. Isto, nós vamos ter mais uma aula sobre a caneta esferográfica. Ficava muito longo, tá bom? Então, esperem a próxima aula, você vai ver quantas reviravoltas essa canetinha teve. Ô professor, é a tal da caneta Bic, que todo mundo usa. Também na próxima aula. Tá bom assim? Tem uma atividade para você fazer, certo? E como sempre, vão ter as referências bibliográficas se você quiser consultar. Mas, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Muito, mas muita coisa da aula e da próxima eu usei as informações que vocês me mandaram. Todos vocês foram me mandando informações sobre as canetas esferográficas, inclusive as referências bibliográficas é de quem mandou. Tá bom? Muito obrigada. Vamos lá? Na próxima aula, a gente vai falar como que surgiu esta caneta Bic,
certo? Ah, por que só essa marca? É porque todo mundo usa uma caneta Bic. Então, nós vamos contar mais um pouquinho da história das canetas esferográficas. Um beijo para vocês.